Minha esposa pediu um tempo para se encontrar, mas descobri que ela estava tendo um caso online com um cara desempregado que morava no porão da casa da mãe. Minha esposa, Sarah, e eu estamos casados há 8 anos e temos um filho de 6 anos chamado Marcos. Eu tenho 32 anos, ela 29, e moramos em Ohio, onde trabalho como administrador de redes para uma empresa de médio porte e ganho um bom dinheiro, cerca de $75.000 por ano. Sarah trabalhava meio período em um consultório odontológico até cerca de 2 anos atrás, quando decidiu ficar em casa em tempo integral com Marcos, o que eu apoiei porque os custos com a creche consumiam a maior parte do seu salário de qualquer maneira, e nós podíamos nos virar com a minha renda. Tudo parecia normal até cerca de 6 meses atrás, quando Sarah começou a agir de forma diferente. Não uma diferença dramática, como se ela de repente se tornasse uma pessoa completamente nova, mas pequenas coisas que foram se somando. Ela estava sempre no celular, o que não era incomum, pois todo mundo fica no celular, mas ela o virava com a tela para baixo quando eu entrava no quarto ou o levava com ela para o banheiro. Ela começou a ficar acordada até mais tarde, alegando que estava assistindo Netflix ou lendo artigos online, mas quando eu dava uma espiada, ela rapidamente mudava de tela. Ela também começou a falar sobre como sentia que estava se perdendo na maternidade e no casamento, o que eu entendo, porque ser mãe em tempo integral é um trabalho árduo. Eu disse a ela que poderíamos procurar algo para que ela tivesse tempo para hobbies ou talvez ela pudesse voltar a trabalhar meio período se quisesse. O problema é que não sou do tipo que tira conclusões precipitadas ou fica paranoico facilmente. Sempre fui muito direto sobre os problemas e imaginei que se algo estivesse realmente errado, conversaríamos sobre isso como adultos, mas Sarah continuava me dando respostas vagas sobre precisar de espaço para pensar e descobrir o que queria da vida. Sugeri terapia de casal e ela disse, talvez mais tarde, que só precisava de tempo para organizar seus sentimentos primeiro. Então, há cerca de 4 meses, Sarah veio até mim e disse que precisava de um tempo do nosso casamento, não um divórcio, apenas um tempo para se encontrar e descobrir o que queria. Ela disse que se sentia sufocada e precisava de um tempo para se lembrar de quem era antes de se tornar esposa e mãe. Ela queria voltar a morar com os pais por algumas semanas, talvez um mês, e levar Marcos com ela para que pudesse ter um pouco de distância, mas ainda ser mãe. Os pais dela moram a cerca de 40 minutos de distância, em uma cidade menor, então não era como se ela estivesse pedindo para se mudar para o outro lado do estado. Eu não fiquei entusiasmado com a ideia, porque dar um tempo em um casamento geralmente significa que alguém já desistiu ou que há outra pessoa envolvida, mas Sarah insistiu que era apenas sobre ela precisar de espaço e não sobre mim ou nosso casamento especificamente. Ela disse que ainda me amava, mas se sentia perdida e precisava de um tempo longe da nossa rotina para clarear a cabeça. Eu disse a ela que achava uma má ideia e que deveríamos trabalhar nas coisas juntos, mas ela foi inflexível, afirmando que precisava desse tempo para salvar nosso casamento a longo prazo. Então, eu concordei, principalmente porque não queria ser o marido controlador que não daria espaço à esposa quando ela estava claramente lutando com algo. Sarah arrumou as coisas dela e de Marcos e voltou para a casa dos pais. Combinamos que ela traria Marcos para passar os fins de semana comigo e que nos falaríamos a cada poucos dias para manter contato. O plano era para ser temporário, talvez de 4 a 6 semanas no máximo. A primeira semana foi estranha. A casa parecia vazia e eu sentia a falta de ter Marcos por perto para sua rotina de dormir e as atividades de fim de semana. Sarah me mandava mensagens com atualizações sobre como Marcos estava e enviava fotos, o que era legal, mas nossas conversas por telefone eram constrangedoras e superficiais. Ela perguntava sobre o trabalho e eu perguntava sobre os pais dela e Marcos, mas não estávamos realmente falando sobre nós, sobre o tempo ou sobre o que ela estava descobrindo sobre si mesma. Na segunda semana, notei que Sarah estava postando mais nas redes sociais, o que era estranho porque ela nunca foi muito de Facebook ou Instagram. Ela postava fotos de si mesma em cafés, trilhas e eventos locais, sempre com legendas sobre explorar e descobrir coisas novas. Algumas das fotos foram claramente tiradas por outra pessoa, pois ela aparecia nelas, mas nunca mencionava que estava saindo com amigos ou quem estava tirando as fotos. Quando perguntei sobre isso durante uma de nossas ligações, ela disse que estava apenas tentando sair mais e conhecer novas pessoas, talvez fazer alguns amigos, já que se sentia isolada por ficar em casa com Marcos o tempo todo. Na terceira semana, Marcos começou a perguntar quando voltaria para casa e se mamãe e papai iam se divorciar, como os pais de seu amigo. Eu disse a ele que a mamãe só precisava de um tempo para visitar o vovô e a vovó e que todos nós estaríamos juntos novamente em breve, mas eu estava começando a me perguntar se isso era verdade. Sarah continuava adiando o fim do tempo. Primeiro, dizendo que precisava de mais uma semana, depois mais 2, depois talvez até o final do mês. Toda vez que eu insistia por um cronograma específico ou perguntava o que exatamente ela estava descobrindo, ela ficava na defensiva e dizia que eu a estava pressionando e não respeitando sua necessidade de espaço. Foi quando decidi fazer uma investigação. As explicações de Sarah eram muito vagas e seu comportamento era muito diferente da mulher com quem eu fui casado por 8 anos. Sou muito bom com computadores por causa do meu trabalho, então verifiquei nossos registros telefônicos e vi que ela estava enviando mensagens de texto e ligando para um número muito mais do que o normal, às vezes por horas a fio e muitas vezes tarde da noite. O número tinha um código de área diferente, nem daqui nem de onde seus pais moram.
Fiz uma busca reversa pelo número e descobri que pertencia a alguém chamado Kevin, que morava em Portland, Oregon. Encontrei o perfil dele no Facebook e vi que ele tinha 26 anos, estava desempregado e, segundo suas postagens, morava com a mãe enquanto trabalhava em sua carreira musical e construía sua base de seguidores em streaming. O perfil dele estava cheio de reclamações sobre como a vida era difícil e como ninguém entendia sua visão artística, além de muitas postagens raivosas sobre mulheres e relacionamentos que me fizeram pensar que ele não era exatamente um bom partido. Mas o pior de tudo foi que Sarah vinha curtindo e comentando em suas postagens há cerca de 7 meses, muito antes de pedir o tempo. A interação deles começou de forma inocente, comentando em suas postagens de música e ele respondendo com agradecimentos, mas então pude ver que escalou para conversas mais pessoais nos comentários antes de eles obviamente passarem para mensagens privadas e ligações. Senti um enjoo ao perceber que a necessidade de se encontrar da minha esposa era, na verdade, sobre encontrar um perdedor em Oregon que passava os dias jogando videogame e reclamando da vida enquanto a mãe pagava suas contas, mas não confrontei Sarah imediatamente, porque precisava pensar nos meus próximos passos, especialmente em relação a Marcos e ao que isso significava para nosso casamento e acordos de custódia. Comecei a tirar capturas de tela de tudo o que encontrei, suas interações públicas nas redes sociais, as postagens de Sarah sobre explorar novas conexões e abrir seu coração para novas experiências, e as postagens de Kevin sobre finalmente encontrar alguém que o entende, que se alinhavam perfeitamente com a época em que Sarah pediu o tempo. Também imprimi nossos registros telefônicos, mostrando as centenas de mensagens de texto e horas de ligações entre eles. Enquanto eu juntava as provas, Sarah me ligou para dizer que queria estender o tempo indefinidamente e que estava pensando em fazer grandes mudanças em sua vida. Ela disse que estava fazendo uma profunda reflexão e percebeu que poderia ser mais feliz em um ambiente diferente, talvez em algum lugar com mais oportunidades e um ritmo de vida diferente. Quando perguntei o que isso significava especificamente, ela disse que estava considerando se mudar para um lugar novo, talvez a costa oeste, onde pudesse recomeçar e construir a vida que realmente queria. Foi aí que a ficha caiu. Sarah não estava apenas tendo um caso emocional com Kevin, ela estava planejando se mudar para o Oregon para ficar com ele e levar Marcos junto. Perguntei diretamente se ela planejava se mudar e levar nosso filho para longe de mim, e ela disse que não havia tomado nenhuma decisão final, mas que precisava considerar todas as suas opções para construir um futuro melhor para si mesma e para Marcos. Eu disse a ela que mudar Marcos para o outro lado do país não era uma opção que havíamos concordado quando ela pediu um tempo, e ela respondeu que o tempo a ajudou a perceber que ficar em Ohio não era o melhor para ela ou para Marcos a longo prazo. Ela disse que Marcos se beneficiaria de novas experiências e de um ambiente diferente, e que eu poderia visitar ou talvez até considerar me mudar também se quisesse fazer parte da nova vida deles. Essa conversa terminou comigo dizendo a Sarah que precisávamos conversar pessoalmente sobre esses planos, porque mudar nosso filho para o outro lado do país era uma decisão importante que afetava todos nós, não apenas sua jornada de autodescoberta. Ela concordou em me encontrar no dia seguinte, a meio caminho entre nossa casa e a casa de seus pais. No dia seguinte, encontrei Sarah e levei as impressões de tudo que havia encontrado, os registros telefônicos, as capturas de tela de suas interações nas redes sociais com Kevin e as postagens públicas dele sobre o relacionamento deles. Coloquei os papéis na mesa e disse a ela que sabia sobre Kevin e que seu tempo não era para se encontrar, mas para ter um caso com um cara em Oregon que não conseguia nem se sustentar. O rosto de Sarah ficou completamente vermelho e ela começou a dizer que não era o que eu pensava, que Kevin era apenas um amigo que entendia o que ela estava passando e que a conexão deles era emocional, não física. Eu disse a ela que isso não importava, porque ela estava mentindo para mim há meses e planejando levar nosso filho para o outro lado do país para ficar com seu amante, sem sequer discutir isso comigo primeiro. Ela disse que não estava planejando nada definitivo e estava apenas explorando suas opções, mas então, começou a falar sobre como era infeliz em nosso casamento e como Kevin a fazia se sentir viva e compreendida de uma maneira que eu nunca fizera. Ela disse que Kevin apoiava seus sonhos e a encorajava a pensar grande sobre sua vida, enquanto eu só queria que ela ficasse na mesma rotina chata para sempre. Eu disse a ela que tudo bem, ela poderia perseguir quaisquer sonhos que quisesse com Kevin, mas não levaria Marcos para o Oregon para brincar de casinha com um cara desempregado que conheceu online. Sarah disse que eu estava sendo controlador e que ela tinha tanto direito quanto eu de determinar o que era melhor para Marcos. Ela disse que Kevin, na verdade, era ótimo com crianças e a estava ajudando a pensar em como dar a Marcos melhores oportunidades do que ele teria em Ohio. Foi quando eu disse a Sarah que já havia consultado um advogado de divórcio e que entraria com os papéis até o final da semana. Eu disse que se ela quisesse se mudar para o Oregon para ficar com Kevin, a escolha era dela, mas Marcos ficaria em Ohio comigo, onde ele tinha estabilidade, sua escola, seus amigos e um pai que não estava correndo atrás de relacionamentos online com estranhos. Sarah perdeu completamente o controle e começou a gritar sobre como eu estava tentando controlá-la e impedi-la de ser feliz, e que eu estava usando Marcos como uma arma contra ela. Ela disse que era infeliz há anos e finalmente encontrou alguém que a fazia se sentir valorizada e apoiada. E agora eu estava tentando destruir isso porque não conseguia lidar com o fato de ela encontrar a felicidade fora do nosso casamento. Eu disse a ela que não estava tentando destruir nada e que ela já havia feito isso ao mentir, trair e planejar arrancar nosso filho da vida dele por um cara que ela nunca tinha conhecido pessoalmente. Ela admitiu que eles ainda não tinham se encontrado cara a cara, mas disse que isso não tornava a conexão deles menos real ou significativa. Nós discutimos,
com ela insistindo que se mudar para o Oregon seria bom para Marcos e lhe daria novas oportunidades, e eu apontando que ela queria se mudar para o outro lado do país por um cara que estava desempregado e morava com a mãe, o que não exalava exatamente estabilidade ou melhores oportunidades para nosso filho. A conversa terminou com Sarah dizendo que não ia deixar que eu a intimidasse para permanecer em um casamento e uma vida que a tornavam miserável, e eu dizendo que ela era livre para ir embora, mas Marcos não iria a lugar nenhum. Ela pegou os papéis que eu trouxe e disse que precisava de tempo para pensar sobre tudo, o que achei irônico, já que ela não tinha feito nada além de pensar nos últimos 4 meses enquanto mentia para mim sobre o que realmente estava pensando. Naquela tarde, fui direto ao escritório do meu advogado e pedi o divórcio, citando adultério e solicitando a guarda principal de Marcos, com base no plano de Sarah de realocá-lo para o outro lado do país por razões não relacionadas ao seu bem-estar. Meu advogado disse que as provas que eu juntei seriam úteis, especialmente a documentação do caso de Sarah e sua intenção declarada de afastar Marcos de sua vida estabelecida em Ohio. Naquela noite, também liguei para os pais de Sarah para informá-los do que estava acontecendo. Eles ficaram chocados, porque Sarah havia dito a eles que só precisava de espaço para resolver as coisas e não havia mencionado nada sobre Kevin ou a mudança para o Oregon. O pai dela ficou bastante chateado por Sarah ter mentido para eles também, usando a casa deles como base enquanto planejava se mudar para o outro lado do país. A mãe dela estava mais focada em Marcos e preocupada com como tudo isso o afetaria. No dia seguinte, Sarah me ligou gritando sobre como eu a peguei de surpresa ao pedir o divórcio e conversar com seus pais. Ela disse que pensava que íamos resolver as coisas e que entrar com os papéis era uma opção nuclear que destruiria qualquer chance de salvar nosso casamento. Eu disse a ela que essa chance já tinha acabado quando ela começou seu caso e começou a planejar levar nosso filho para o outro lado do país sem discutir comigo. Ela disse que não havia tomado nenhuma decisão final sobre a mudança e estava apenas explorando possibilidades, mas eu apontei que ela já estava conversando com Kevin sobre Marcos e como ele se encaixaria na vida deles juntos em Oregon. Ela não pôde negar isso, porque eu tinha capturas de tela de Kevin postando sobre estar ansioso para conhecer o rapazinho e falando sobre como estava pronto para assumir e ser a figura paterna que Marcos precisava. Nas semanas seguintes, as coisas aconteceram muito rápido. Sarah contratou seu próprio advogado e tentou argumentar que deveria ter a guarda principal porque tinha sido a cuidadora principal de Marcos nos últimos 2 anos como mãe em tempo integral. Mas seu advogado não conseguiu contornar o fato de que Sarah estava planejando afastar Marcos de sua escola, amigos e família para morar com um homem que conheceu online, que não tinha emprego nem moradia estável. O tribunal ordenou um acordo de guarda temporária onde Marcos ficaria comigo durante a semana e visitaria Sarah nos fins de semana, mas apenas em Ohio. Sarah não foi autorizada a levar Marcos para fora do estado sem permissão do tribunal, o que efetivamente acabou com seus planos de se mudar para o Oregon, pelo menos a curto prazo. Sarah ficou furiosa com as restrições de guarda e continuou argumentando que eu estava usando o sistema legal para controlá-la e impedi-la de construir uma nova vida. Ela disse que Kevin era solidário e compreensivo com a situação e estava até considerando se mudar para Ohio para ficar mais perto dela, o que achei hilário, já que ele não conseguia nem pagar seu próprio aluguel em Oregon. Durante todo esse processo, tive que explicar a Marcos por que mamãe e papai não estavam mais morando juntos e por que ele não podia mais visitar o vovô e a vovó com tanta frequência. Mantive a explicação simples e apropriada para a idade, dizendo a ele que às vezes os adultos têm desentendimentos sobre coisas importantes e precisam morar separados enquanto resolvem as coisas. Marcos lidou com isso muito bem, provavelmente melhor do que Sarah e eu, e pareceu aliviado por estar de volta ao seu próprio quarto e à sua rotina normal. Cerca de 6 semanas depois que pediu o divórcio, Sarah veio buscar Marcos para sua visita de fim de semana e me disse que andara pensando muito sobre nosso casamento e se poderíamos resolver as coisas. Ela disse que seu relacionamento com Kevin a ajudou a perceber o que estava faltando em nosso casamento, mas que talvez pudéssemos reconstruir nossa conexão se ambos nos esforçássemos. Eu disse a ela que não estava interessado em reconstruir nada com alguém que mentiu para mim por meses e tentou levar nosso filho para o outro lado do país por um amante. Ela disse que o caso com Kevin não era realmente um caso, já que eles nunca tiveram contato físico, e que ela havia terminado o relacionamento quando percebeu que estava complicando sua capacidade de criar nosso filho em conjunto comigo de forma eficaz. Perguntei se ela havia terminado porque percebeu que era errado ou porque as restrições de guarda impossibilitaram sua mudança para o Oregon, e ela não conseguiu me dar uma resposta direta. Ela ficou rodeando a pergunta e dizendo que suas prioridades haviam mudado agora que entendi a gravidade da situação legal. Foi quando eu soube que Sarah não tinha realmente terminado com Kevin porque percebeu que havia cometido um erro. Ela apenas colocou o relacionamento deles em pausa porque eu tornei legalmente impossível para ela seguir com seu plano original. Ela estava tentando se reconciliar comigo como uma opção de reserva, enquanto provavelmente ainda conversava com Kevin e buscava uma nova maneira de fazer o relacionamento deles funcionar. Eu disse a Sarah que não estava interessado em ser seu plano B enquanto ela descobria como fazer seu caso funcionar dentro das restrições do nosso acordo de guarda. Ela disse que eu estava sendo injusto e não lhe dando crédito por tentar consertar nosso casamento, mas eu apontei que ela só se interessou em consertar as coisas depois que seu plano de se mudar com Marcos foi bloqueado pelo tribunal. O processo de divórcio levou mais alguns meses para ser finalizado. O advogado
advogado de Sarah tentou várias abordagens diferentes para conseguir mais tempo de guarda ou permissão para se mudar com Marcus, mas nenhuma funcionou porque ela não conseguia demonstrar que se mudar para o Oregon beneficiaria Marcus de alguma forma concreta. O fato de ela querer se mudar para ficar com um homem desempregado que conheceu online não ajudou em nada o seu caso. No final, obtive a guarda física principal de Marcus, com Sarah vendo em fins de semana alternados e feriados alternados. Ela também tem que pagar uma pequena quantia de pensão alimentícia, já que estou cobrindo a maioria das despesas de Marcus e ela deveria arrumar um emprego agora que não está mais em casa em tempo integral. O tribunal também ordenou que nenhum de nós pode se mudar para mais de 160 quilômetros de nossa localização atual sem permissão e uma audiência de modificação de guarda. Sarah se mudou para um pequeno apartamento a cerca de 20 minutos da nossa casa e conseguiu um emprego em outro consultório odontológico. Ela parece ter aceitado que seus planos para o Oregon não vão acontecer, pelo menos não tão cedo, mas suspeito que ela ainda esteja em contato com Kevin de alguma forma. Sua atividade nas redes sociais sugere que ela ainda está interessada em explorar novas conexões e permanecer aberta a oportunidades, o que soa como a mesma linguagem que ela estava usando quando planejava se mudar para o outro lado do país. Marcus se adaptou bem ao novo arranjo e parece feliz por ter uma rotina consistente novamente. Ele não pergunta muito sobre o divórcio e aceitou que mamãe e papai moram em casas diferentes agora, mas ambos o amam muito. Sarah é uma mãe decente quando está focada em ser mãe, em vez de perseguir relacionamentos online, então fico feliz que Marcus ainda possa passar tempo com ela regularmente. Toda a situação me ensinou que quando alguém pede um tempo para se encontrar, geralmente já encontrou outra pessoa e está apenas tentando descobrir como fazer a transição para esse novo relacionamento sem explodir completamente sua vida atual. Não estou amargurado com Sarah por ter escolhido terminar nosso casamento, porque se ela estava tão infeliz, é melhor para todos que não estejamos juntos. Mas estou com raiva por ela ter tentado usar Marcus como moeda de troca em seu caso e por estar disposta a arrancar toda a vida dele para que pudesse perseguir uma fantasia com um cara que não conseguia nem se sustentar, muito menos ajudar a sustentar uma criança. Agora, estou focado em ser o melhor pai solteiro que posso ser e em garantir que Marcus tenha estabilidade e consistência em sua vida. Sarah pode buscar os relacionamentos que a fizerem feliz, mas ela não vai perturbar a vida de Marcus ou usá-lo para facilitar suas aventuras românticas. Então, eu sou o idiota por pedir o divórcio enquanto Sarah planejava levar Marcus para o outro lado do país, mesmo que ela diga que estava apenas explorando suas opções e não havia tomado nenhuma decisão final. Atualização. Muitas pessoas pediram por novidades, então aqui está o que tem acontecido desde a minha postagem original. Sarah tem seguido o acordo de guarda e as coisas têm sido relativamente tranquilas nos últimos 2 meses. Marcus está indo bem na escola e parece ter se adaptado totalmente à nova rotina. Sarah o busca nas noites de sexta-feira e o traz de volta nas noites de domingo, e eles geralmente fazem atividades normais de criança, como ir a parques, ao cinema ou visitar os pais dela. Mas na semana passada, algo aconteceu que confirmou minhas suspeitas de que ela ainda estava em contato com Kevin. Marcus voltou para casa depois de um fim de semana com Sarah e mencionou que o amigo da mamãe, Kevin, havia participado de chamadas de vídeo com eles. Quando perguntei a Marcus sobre isso, ele disse que Kevin havia conversado com ele algumas vezes e feito perguntas sobre a escola e o que ele gostava de fazer para se divertir. Liguei imediatamente para Sarah e a questionei sobre Kevin estar falando com nosso filho durante o tempo de guarda dela. Ela tentou minimizar a situação, dizendo que Kevin estava apenas sendo amigável e que não era nada demais, já que era apenas por videochamada. Eu disse a ela que não queria um estranho do Oregon falando com Marcus, especialmente o cara com quem ela estava tendo um caso. Sarah ficou na defensiva e disse que Kevin não era mais um estranho, já que eles conversavam há quase 1 ano, e que ele estava genuinamente interessado em fazer parte da vida dela, o que incluía conhecer Marcus. Ela disse que Kevin perguntava sobre Marcus há meses e ela achou que seria bom para eles se conhecerem, mesmo que apenas por vídeo. Eu disse a Sarah que a decisão de Marcus conhecer Kevin não cabia a ela tomar sozinha, especialmente porque nosso acordo de guarda especificava que nenhum de nós poderia apresentar Marcus a parceiros românticos sem discutir o assunto primeiro. Ela respondeu que Kevin não era tecnicamente um parceiro romântico, já que eles nunca se conheceram pessoalmente e o relacionamento deles era complicado pela distância e pela situação legal. Foi aí que percebi que Sarah ainda estava planejando fazer as coisas funcionarem com Kevin de alguma forma. Mesmo não podendo mais se mudar para o Oregon, ela provavelmente contou a Kevin sobre as restrições de guarda e eles estavam tentando encontrar maneiras alternativas de construir seu relacionamento, incluindo envolver Kevin com Marcus para ver como todos se dariam bem. Eu disse a Sarah que qualquer contato futuro entre Kevin e Marcus precisava parar imediatamente e que se eu descobrisse que ela ainda estava facilitando conversas entre eles, eu voltaria ao tribunal para modificar o acordo de guarda. Ela disse que eu estava sendo controlador e tentando ditar com quem ela podia conversar e quem Marcus podia conhecer, mas eu apontei que proteger Marcus do amante da minha ex-esposa não era ser controlador, era ser um pai responsável. Sarah concordou em parar com as chamadas de vídeo, mas disse que achava que eu estava exagerando e que Kevin era, na verdade, uma influência positiva que poderia ser bom para Marcus se o relacionamento dele se desenvolvesse. Eu disse a ela que isso não ia acontecer e que ela precisava aceitar que seu caso com Kevin não se transformaria em uma situação de família reconstituída envolvendo nosso filho. A conversa terminou com Sarah dizendo que entendia minhas preocupações, mas achava que eu estava sendo injusto com Kevin, que não tinha sido nada além de solidário e gentil durante toda essa situação. Eu respondi que o fato de Kevin ter apoiado o caso dela e seu plano de levar Marcus para o outro lado do país não fazia dele um cara legal. Fazia dele alguém disposto a ajudar a destruir uma família para seu próprio benefício. Tenho monitorado mais de perto os fins de semana de Marcus com Sarah, fazendo mais perguntas sobre o que eles
fazem e com quem conversam. Até agora, parece que as chamadas de vídeo com Kevin pararam, mas estou observando a situação com atenção, porque não confio que Sarah manterá esses limites a longo prazo. Atualização 2. Cerca de um mês atrás, Sarah começou a perguntar sobre a modificação do nosso acordo de guarda para lhe dar mais tempo com Marcos durante o verão. Ela disse que queria levá-lo para umas férias mais longas e talvez visitar alguns lugares que eles nunca tinham ido juntos. Quando pedi detalhes, ela foi vaga sobre onde iriam e por quanto tempo ficariam fora. Então, 2 semanas atrás, Marcos voltou de uma visita de fim de semana e mencionou que a mamãe andava falando sobre fazer uma grande viagem para ver montanhas e que eles poderiam visitar alguém que queria muito conhecê-lo há muito tempo. E quando pressionei Marcos por mais detalhes, ele disse que Sarah havia lhe mostrado fotos de montanhas e de uma casa grande, e que a pessoa que eles talvez visitassem era o amigo especial da mamãe, que mora longe. Eu soube imediatamente que Sarah estava planejando levar Marcos para o Oregon para conhecer Kevin, apesar do nosso acordo de guarda que a proibia de levá-lo para fora do estado sem permissão do tribunal. Liguei para Sarah naquela noite e a confrontei sobre isso, e ela admitiu que estava pensando em levar Marcos para o Oregon por uma semana durante as férias de verão para que ele pudesse ver uma parte diferente do país e conhecer Kevin pessoalmente. Eu disse a Sarah que isso não ia acontecer e a lembrei sobre as restrições de guarda, mas ela disse que pensava que eram apenas temporárias enquanto nos divorciávamos e que agora que tudo estava finalizado, ela deveria poder viajar com Marcos durante o seu tempo de guarda. Expliquei que as restrições de viagem faziam parte da nossa ordem de guarda permanente, não apenas do processo temporário de divórcio. Sarah ficou frustrada e disse que sentia como se eu estivesse mantendo Marcos preso em Ohio e o impedindo de ter novas experiências. Ela disse que Kevin estava ansioso para conhecer Marcos há meses e vinha planejando atividades que eles poderiam fazer juntos, incluindo trilhas e a visita a algum tipo de estúdio de música onde Kevin aparentemente faz suas gravações. Eu disse a Sarah que não me importava com o que Kevin estava planejando, porque ele não ia conhecer Marcos. Ponto final. Ela disse que eu estava sendo irracional e que Marcos merecia conhecer as pessoas que eram importantes na vida dela, especialmente alguém que poderia se tornar uma parte permanente do futuro deles. Foi quando Sarah admitiu que ela e Kevin estavam conversando sobre ele se mudar para Ohio, em vez de ela se mudar para o Oregon. Ela disse que Kevin estava disposto a se mudar para ficar mais perto dela e de Marcos, e que eles estavam discutindo a possibilidade de ele encontrar trabalho em nossa área para que pudessem construir uma vida juntos aqui. Perguntei a Sarah se ela realmente achava que a mudança de Kevin de Oregon para Ohio aconteceria, considerando que ele não conseguia encontrar trabalho em sua própria cidade e morava com a mãe. Ela disse que Kevin estava desmotivado para fazer mudanças em sua vida agora que tinha um objetivo real pelo qual trabalhar, e que ter ela e Marcos em sua vida lhe daria estabilidade e o propósito de que ele precisava para se tornar mais bem-sucedido. Toda essa conversa me fez perceber que Sarah não havia desistido de seu relacionamento com Kevin. Eles apenas mudaram de estratégia. Em vez de ela se mudar para o Oregon, ele se mudaria para Ohio. Ela provavelmente ainda planejava apresentá-los durante a viagem de verão, mas agora seria apresentado como se Kevin estivesse conhecendo Ohio como um lugar potencial para se mudar, em vez de Sarah e Marcos o visitarem no Oregon. Eu disse a Sarah que Kevin não se mudaria para Ohio e que Marcos não o conheceria, quer isso acontecesse aqui, no Oregon ou em qualquer outro lugar. Ela disse que eu não poderia controlar com quem ela namorava ou quem ela apresentava Marcos para sempre, e que eventualmente, Kevin faria parte da vida deles, quer eu gostasse ou não. Encerrei a conversa dizendo a Sarah que se ela levasse Marcos para fora do estado sem permissão do tribunal, eu a denunciaria por interferência na guarda e buscaria a anulação de seus direitos de custódia. Ela disse que eu a estava ameaçando e sendo vingativo, mas eu lhe disse que estava protegendo nosso filho de seu contínuo mau julgamento em relação a esse caso. No dia seguinte, liguei para meu advogado e contei a ele sobre os planos de Sarah de levar Marcos para o Oregon e seu relacionamento contínuo com Kevin. Ele disse que poderíamos entrar com um pedido de modificação da guarda para tornar as restrições de viagem ainda mais explícitas e, possivelmente, reduzir o tempo de guarda de Sarah se ela continuasse tentando violar a ordem existente. Apresentamos uma moção pedindo ao tribunal para esclarecer que Sarah não poderia levar Marcos para fora do estado sob nenhuma circunstância sem aprovação judicial por escrito e solicitando que ela fosse declarada em desacato se continuasse planejando viagens não autorizadas com ele. Também pedimos que Sarah fosse obrigada a fornecer roteiros detalhados para quaisquer viagens com pernoite com Marcos, mesmo dentro de Ohio. O advogado de Sarah entrou com uma resposta, argumentando que a ordem de guarda original era muito restritiva e que Sarah deveria ter permissão para viajar com Marcos durante seu tempo de guarda, desde que avisasse com antecedência razoável. Eles alegaram que impedir Sarah de levar Marcos em férias era prejudicial ao relacionamento deles e ao desenvolvimento de Marcos. A audiência foi na semana passada e Sarah teve que testemunhar sobre seu relacionamento com Kevin e seus planos de levar Marcos para o Oregon. Sob juramento, ela admitiu que esteve em contato regular com Kevin durante todo o nosso processo de divórcio e que eles planejavam que ele conhecesse Marcos há meses. Ela também admitiu que a mudança de Kevin para Ohio era uma possibilidade que eles discutiam seriamente. O juiz não ficou impressionado com a honestidade ou o julgamento de Sarah. Ele destacou que ela havia sido enganosa sobre o término de seu relacionamento com Kevin e que estava planejando
planejando violar a ordem de guarda ao levar Marcos para fora do estado sem permissão. Ele também observou que apresentar Marcos ao seu parceiro de caso extraconjugal não era do melhor interesse de Marcos e demonstrava um mau julgamento parental. O juiz modificou nossa ordem de guarda para deixar absolutamente claro que Sarah não pode levar Marcos para fora de Ohio sem aprovação prévia por escrito do tribunal e que qualquer violação resultaria na suspensão imediata de seus direitos de guarda. Ele também ordenou que Sarah não pode apresentar Marcos a nenhum parceiro romântico sem primeiro me notificar e notificar o tribunal, e que tais apresentações devem ser graduais e no melhor interesse de Marcos. Sarah ficou furiosa com as novas restrições e disse que o juiz a estava tratando como uma criminosa em vez de uma mãe tentando construir uma nova vida. Fora do tribunal, ela me disse que isso não tinha acabado e que encontraria uma maneira de construir um relacionamento entre Kevin e Marcos que não violasse a ordem judicial. Eu disse a Sarah que ela precisava aceitar que Kevin não faria parte da vida de Marcos e que continuar com isso só resultaria na perda de mais tempo de guarda. Ela disse que Kevin não iria a lugar nenhum e que eu teria que me acostumar com a ideia de que ele faria parte da vida dela permanentemente. Desde a audiência, Sarah tem seguido a ordem de guarda modificada, mas percebo que ela não está feliz com isso. Marcos não mencionou mais nenhuma chamada de vídeo com Kevin, mas suspeito que Sarah está apenas sendo mais cuidadosa em esconder o contato deles, em vez de realmente terminá-lo. Estou preparado para continuar lutando contra isso no tribunal, se necessário, porque não vou deixar Sarah usar Marcos para facilitar seu relacionamento com um cara que ela conheceu online. Marcos merece estabilidade e consistência, não ser arrastado para o drama romântico de sua mãe com um estranho do outro lado do país. Então é assim que as coisas estão agora. Sarah ainda vê Marcos a cada 2 fins de semana, mas sob diretrizes muito mais rígidas sobre viagens e apresentação de novas pessoas a ele. Acho que ela ainda está planejando encontrar uma maneira de fazer as coisas funcionarem com Kevin, mas pelo menos agora tem uma proteção legal melhor para impedi-la de envolver Marcos nesse relacionamento.